Kiliwani Tinemacho, como é bom demais estar entre vocês e hoje poder pregar a palavra de Deus mais uma vez. Kiliwani he tutfakacho, Kiliwani shanas, ta onwara ken macho como, ta hawore, kanum ta hota orientato hokuyaso. A palavra de Deus é o ponto alto do culto que nós prestamos a Ele. Ta kanum ta hotar, ta eroshi shamun kanum ta hotar, fori numalha, ta che unyan mamuk kanum ta hotar, ta erohuko atum ta hawasheha. É muito importante falar com Deus em oração, como fizemos agora. Kiliwani nas, kanyakro kum ta hotacho como, ta orototum ta hotacho, erowakirto como kiliwani nas. É muito importante cantar louvores a Deus, como fizemos agora há pouco. Ta kiliwani malhanas, ta kiwano macho como, ta chiwano macho, ta orotochecho erowaha. Mas em nosso culto, o mais importante é podermos ouvir a voz de Deus através da sua palavra nas Escrituras. Ta kesenmetoho como, ta eroshi shaminas, kanum ta hota rientacho tak, ta on kan karitanha. Porque é através da sua palavra que Deus salva vidas. Ta tum ta hota kemak, ta toto como, ta yanum yemenas, toto como, purun yemenas, kan. Pelo entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador daqueles que creem. Ta eroa enta chuketa kuyaso, ta oyawnyen homukra kolin como kan, Jesus Cristo mak oyawyanye kanyemetashe. E nessa época em que todos nós comemoramos o Natal, que significa o nascimento de Jesus, é importante que a gente entenda quem é Jesus. Ta orototaku ta tahwashe onimau no hoko, Natal kachomenas, ta Jesus Cristo yeurutohono kachomenas, elo chemeuliso, elo hoko kahwotacho como kiriwanhinas. É importante que a gente se dedique a entender quem é Jesus e o que ele fez para nos salvar. Ta entachoke ono kiwai shamukro kolin como Jesus sake ono kiwai mukro kan kanyeme kishitauso elowa entanyemeta chehtikeshiha. Mas hoje, especificamente, eu não vou falar sobre o nascimento de Jesus. Ta orotoka Jesus yeurutohono hoko yumtahotara chokol kawasu. Nós vamos continuar na nossa mensagem acerca de Efésios e para entender como Deus quer que nós andemos nesse mundo. Ta oroto chechamukeshe efesu karitan hokolomaka sheha. Chiwasha kan mayuenme oyehto hokowai. Chiwasha wai nolo yakronome oyeshishe oyeshitau kacho go chechamukeshe. Porque é muito fácil, em momentos em que a gente está festejando, a gente, pela alegria das festas, a gente se esquecer daquele que tem o comando da nossa vida. Ta kiriwahinas kahwotacho como. Kiriwahinas banum toho como marha. Tahwore ke toho como onimau no, tahwore ke toho como imau no. Walarma ta Oyakutonye nomukro kolin como kahratagut kotashe ana arimau suhara. Eu quero trazer à memória de vocês algumas coisas que a gente já falou no livro de Efésios. Ta eroki wentamishus auyaso onyekatum tonoma ta yuhtunot katome auyaso ha. Do capítulo 1 até o 3, nós vemos o que Jesus fez por nós. Ta capítulo 1 a 3 honalo ikatum ta Jesus mak niranye kufunun keso. Quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz, ele conquistou algumas coisas e colocou na nossa conta. Ta Jesus waihuche waihiyanye onashken hona ta waihiyanye romak ta kufunun keso ta kem takan meso nyechiranye noloruma. Jesus nos salvou, ele deu a sua vida em nosso lugar. Ta Jesus kukurunvet kenyeso nolormatak nyetumyanye kem takan como miha. Ao ser sacrificado em nosso lugar, ele nos deu perdão. Ta elowata kritoho tonashken hona ta ichichbeke tonur como tak nchamnoyanye. Ele nos redimiu, ele nos comprou. Nolotak ta kahsiat kenyeso
Kafu kiat kenya soromak. Ele nos fez, ele nos tornou filhos de Deus. Ta noromar kiat kenya so tumshik krimesha. Ta tumshik krime ta kronome marha kiat kenya so. Embora todos nós estivéssemos longe de Deus, ele nos trouxe para perto de Deus. Moshinon horomak uyamha. Ta norota kiat kenya so kanmut ko soromak. Ele nos fez ser chamados família de Deus. Erokitak noro onwara kachume kiat kenya so. Ta kanshikru como moshamu. Omshikru como moshamu. Kachume ta kiat kenya so. Todas essas são conquistas que Jesus Cristo fez para nós, por nós, em nosso lugar. Erowache taho yanme. Ta tuai taho yanme. Ta kiat kenya so. Ta kiriwanhe que taho como yakatak kiat kenya so. Essa salvação que Cristo fez, ele fez porque nós não merecíamos. Ele fez por graça. Ta erowa Cristo niranye. Ta noromak. Tuai somunhur takwa kuyama. Chechamo somunhur mara kuyam. Noromak erowa kiat kenya so. Wakle chomeso. No capítulo 2, de 8 a 10, ele deixa isso muito claro. Ta capítulo 2, 8 a 10. 8 a 10, nikatumias, erovoko onwara. Ele disse que não é por nossas obras, mas pela obra dele que nós somos salvos. Onwara kes ito. Ta kan meroso, eta kiriwa mahalaromak tishat kenye. Noromak kakiriwa met kenye so, kes. Ele nos confere, ele nos dá a salvação no momento em que nós cremos, arrependidos pelos nossos pecados, nós depositamos nele toda a nossa confiança para a salvação. Erowa kishitauso kuyam. Norofona enunyime kishitauso. Noro yasuche kuyaso. Norotak kouyasheso. Erowa kes kankaritanha. Então vale a pena crer em Jesus. Eroke kiriwanishanas. Jesus yewetu toho. Vale a pena se dedicar a Cristo. Kiriwanishanas. Cristo hokoma kishitauso. Vale a pena chamar a Deus de nosso Senhor. Ta kolin como shamakrovkan. Kanyeme kishitauso. Kiriwanishanas. Vale a pena nos prostrarmos diante de Deus em arrependimento e glorificarmos o seu nome. Afa kichiji toromako. Amamaka kutuvenwas. Ahokomak kahwas. Kanyeme kishitauso. Kiriwanishanas. Porque por sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos salva. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje. Esse é o tempo certo para que você se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Ele é digno do seu louvor, da sua adoração. Mas para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, Ele nos chama a viver em conformidade com o seu evangelho. Então, a partir do capítulo 4 de Efésios até o capítulo 6, ele nos ensina a como viver para Cristo. 4 a 6 como Jesus Cristo Então, na primeira metade do livro de Efésios, Paulo nos ensina o que Jesus fez por nós. Paulo E na segunda metade do livro, Paulo nos ensina o que Jesus faz em nós.
E no primeiro versículo do capítulo 4 ele diz o seguinte: Onwara que sito, primeiro ya urma, istilu ya urma chakorka. nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho. Ta, onwara ani shahu kuyam, kanam tahotar, yikatum yeme ani shahu ta kuyam orotoha. Então a nossa vida passa a ser transformada pela palavra de Deus. Ero kita kehtoho como ishitashe. Ta, nolo kehtoho como ishinase. Ta, kiriwan me kehtoho como takha, kanam tahotar ke. Todos os crentes são chamados a viver diferente do mundo. Ta, ahnolo kanshikru como. Ta, itachi toho menase. Rowa fono como, warahra ehtoho como ha. Para uma vida cada vez mais parecida com a vida de Jesus, o Filho de Deus. Miyashi shasha, Jesus warasha kehtka toho como. Ta, noro warasha kehtka toho como, ishinase korin como. Porque nós fomos salvos do poder do pecado também. Achikacho, ta, anishahu kuyam, ta, karifisha kanye toho ke, ta, kanikiat kinyeso. Salvos da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. Ta, eloromero waishahun hrakwe, tutwaiat kinyetakwa, eloromero, karifisha kanye toho kota kouyat kinyesohara. Então, a partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo nos chama a viver uma vida digna. Elokitak Paulo kesi, ta, verso 4 liao, ta, kiriwanme choko. E isso vai se refletir em toda a esfera da nossa vida, de todo jeito. Elo, weifonye menase, ta, elo wakehtoho komha. Isso vai mostrar ao mundo que nós somos de fato filhos de Deus. Ta, elo, kenfonye menase, rofuno como ya. Ta, kanshikru como shamu, kachomero manase, elo wakehtoho komha. Nós já estudamos aqui bastante sobre Efésios Melhora chamukache, verso kariton hoko. e nós somos chamados primeiro a lidar conosco. Ta, chamukache, onora kachomoko. Ta, awakrosawas, kacho. Nameka, dito. Awakrosawas kachomoko. A viver pensando não além não pensando muito sobre quem nós somos, melhores do que os outros, não, nós somos iguais a todos, nós não podemos pensar mais de nós mesmos do que nós somos. Ta, onora kahrache sholenas, anarimo onora chesertunoyashe kuyam. Ta, ousha kiriwan. Ta, ahnoroyo fono owe. Ta, kuhtunos kiriwan teroke, onora ma os kachofun meche sholenas. Forin como maku, kakrono como metuno forenas fataurosha. Nós devemos viver com humildade diante dos outros. Ta, norofun tome maku, chesen ho forenas, toto como ye hotao kishitao so. Sem achar que nós somos melhores do que os outros. Anarima tsetnaja, onaru ayo honoria o, kanyemetashe. Nós também somos chamados a amar as nossas esposas. Ta, onwara mana kuyam. Ta, kivich como she, que toho como yau che somsha kuyam ha. E a cuidar dela, Tu elu chil forenas. assim como Jesus cuida da igreja. Jesus ta tamshikru como nukurun ves, elo ashamara. Nós somos chamados a dar a vida pela nossa esposa, assim como Jesus fez pela igreja. Ta kiriwanye, ta kivich como yakro, ta que toho como chil forenas. Jesus gora ashamara. Ao mesmo tempo, as esposas são chamadas a serem submissas a seus maridos, a amarem seus maridos. Elo ashamara, ta washam komara. Chinyo fonaro chash forenas. Ta chinyo she chash forenas. Ta Jesus yanmeha. Os pais devem educar os seus filhos no Senhor. Ta yum como, ta tamshikru como, tuchamuka forenas. Os filhos devem obedecer a seus pais e honrar a seus pais. Yamshikru como, tam como fonaro chash foremas. Ta fataumaku. Os patrões devem honrar os seus empregados. Ta kantomanye como, ta tanton como, ta kiriwanye chil forenas. Ewe tunyeme chash forenas. E tratá-los com justiça. Kiriwanye maku chil forenas.
Mas os empregados devem tratar os seus empregadores como quem trabalha para Cristo. Erowa Shamaratak Anton Komhara. Ta Tefemani Fonaro Chashforenas. Ta Folin Komoshanas Erowa Oinime. Kanyeme Mak Chashforenas. E isso mostra como os nossos relacionamentos com as outras pessoas pode demonstrar que nós somos filhos de Deus. Ta Erowa Kerto como ta Yenfonyemenas. Ta Folin Komoshikrume Kerto como Yenfonyemenas. Erowa Kerto como. Mas relacionar com as outras pessoas não é algo fácil. Ta Yohnau Shatkunas. Erowa Kerto como. Toto como Yakronome Kerto como. Yohnau Romanas. É difícil a gente lidar com outras pessoas, não é? Yohnau Romanas. Ta Kiriwani Willias Moso Ouriha. Kachahun Melomanas. Erowa Kerto como. Se você prestar atenção, a gente tem muitos problemas porque a gente não consegue lidar uns com os outros. Ta Yohnau Ishirke. Ta Anaru como Yakronome Kerto. Chili Sharmaretas. Walalma Chili Raromak Kotas. Eloihu Entararomak Tashe. Ta Kuyam. Toto como. E nós vamos ler agora nas Escrituras como a gente deve lidar com isso. Oroto Tumtahotareshe Kanum Tahotare. Chiwasha. Erowa Oyetome Wai Kachihoko. Até agora eu fiz uma introdução na mensagem para que a gente entenda o que Deus quer falar com a gente. Erowa Ukatbo Kuyaso. Entatikatome Kuyaso. Ta Kanum Tahotare. Ta Chiwasha. Kanshikrume Oyeshita Wai Kachihoko. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Ta Rodotak Akaritan como Ahrun Kachoko. Efésios capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Tá, 10, 11, 12. Punaroromak. Efésios Caritan. 6, 10, 11, 12. Será que a gente consegue fazer uma leitura junta? Todo mundo junto? E Tolete Baletum Tahotare On. Kanum Tahotare. Não é um texto fácil, portanto, prestem bastante atenção. Fore Mak Ishihnuromak On. Kanum Tahotare. En Tachokoromak Kiriwantau. En Tatukachoko. Tukishana. E já leiam agora pensando naquilo que vocês ouviram até agora. Ta Yum Tahotare Choko. En Tachokomarha. Ta Oroto. Chen Tachok Ero. Podem ler. Tum Tahotare Chel. Ayat ko. Akurun como Choko. Kan Numuto. Auyaso. Ta. On Hokota Kulkesara. Auyaso. Oyato como. Waharatak Kulkes Auyaso. Gariferolosha Choko. Garife Kolin como Yehto Kerma. Garitu Shama Kolin como. Akurun como Amru Choko. Ahnor. Kan Numuto Auyaso. Mekak Foko. Que ocupanya Mek Jiabu Kicha. Roke. Tamuru Folinas. Akurun como. Imachakararomak. Avehtomeso. Oyami. Jaunyorosha. Gamshukriam como Yakro. Etari Marawatashi. Orokiam Yakrosha. Matko. Chitari Meshe. Ayari Tomo como Mukiam. Yukurumu no como. Rofono como. Yawarfarieni como Mukiam. Kahyao no Marha Mukiam. Orokiam. Jeji Toromak Kicha. Noroivu como Yakro. Chitari Mashu. Mantenham as Bíblias abertas, vamos fechar os olhos e falar com Deus. Tá. Tentar rotar Yakro. Ahrularomak Karitan como. Pai amado, glorificado seja o teu nome nesse dia. Nós agradecemos o privilégio de estarmos diante do Senhor em culto agora. É muito bom termos muitas pessoas ouvindo a tua palavra nesse momento. Mas eu quero pedir que o teu Espírito fale diretamente aos nossos corações agora. E nos dê condições de entender a tua palavra
e nos dê condições de praticar a tua palavra. Ta ewe tinyeme foko jesome amna chirko amta hotar foko. Para que a gente não seja apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Entanya tomema que amna chishishiranas. Ta ewe tinyeme sha amna chishishinas amta hotar. Para que Jesus Cristo seja cada vez mais visto em nossa vida. Ta Jesus entometa que ta amna yehtoho ta miyaroroha. Edifica as nossas vidas Amna yehtoho chirko afa. para a glória do teu nome. Kiriwanaroi awosot yanme. Em nome de Jesus. Jesus Amém. yosot yanme tanukes. Amém. Então, nós vimos aqui que Paulo está falando que nós devemos nos fortalecer, mas nos fortalecer no poder de Deus. É a primeira coisa que nós lemos aqui. Ta Paulo Cristiano Cresceso. Ta carifenhe que tamo kertoho como foco. Ta kertoho como que sfatao. Kertoho como kanshikru como yehtoho. Como eu já disse, o mundo dos relacionamentos entre pessoas nos traz muitos desafios. Ta rofuno kertoho como nasu. Ta karimanye como me. Chetari mashbumetashi rofu kertoho como yanme. Em alguns momentos, é difícil lidar com a gente mesmo. Anarimaso. Ta kiriwanye que shishiretas. Kuburma anarimao. E em outros momentos, é difícil lidar com a esposa. Yuhnau anarimao so yuhnau nas. Ta kiriwanye kiwich como chitaho shihnumerma anarimao. Em muitos momentos, para as esposas, para as mulheres, é difícil lidar com o seu marido. Elo washamara washam komara. Kiriwanye chinyo como chiri shalomakri nashe. Walarma yuhnau shat kunas. Elo wehto washamara. É muito difícil lidar com os filhos. Ta yuhnau shamara nas. Kiriwanye kumshikru como chistiri shekertoho komara. É difícil lidar até com os pais. Ta kum como yakrumara yuhnau romak nas. Elo wakertoho komha. É muito difícil lidar com os patrões, aquelas pessoas que contratam a gente. Ta yuhnau shamara nas. Ta kifemanye como yakro kishitao so. Ta kuhurantan manye como yakro kishitao so. Yuhnau mara nas. Elo wakertoho komara. É difícil também a gente lidar com aquelas pessoas que a gente contrata para fazer algum trabalho para nós. Yuhnau mara nas. Ta monochibani mitahich kes ohyaka. Kachono yuyakuyaso. Yuhnau mara nas. Elo wakertoho komara. Ou seja, é muito difícil lidar uns com os outros, nós lidarmos uns com os outros. Ukes kuyaso. Yuhnau shanas. Toto cheuniso chito kuyaso. Yuhnau romanas no chamo yakro nome kishitao so. Yuhnau romanas. A prova disso é que muitas pessoas não conseguem e vão embora e saem de um lugar para outro. Elo kitak toto como. Ta cheyukiashi. Elo ashitao so cheshimak. Mia analu fonaso. E isso não acontece só na cidade com o Caraiuá. Acontece aqui também, na aldeia. Ta Karaiwa chaumak nas. Elo wakertoho. Kachohun melomak nas. Elo wakertoho como. Tanumar nas on eutoho. Elo wakertoho como. Pense bem consigo, em seu coração. Tem sido fácil lidar com as pessoas ao seu redor? É certo noco, amoro. Auyanoro me é certo noco. Archiwa milha, amoro. É certo noco caíto toto ya chito ho auya. E responda com sinceridade no seu coração. Tem sido fácil lidar com as pessoas ao seu redor? Yarot ko tutkesu. É certo noco. Elo wa chito ho hoko auya. Eu tenho vivido aqui entre o povo indígena há 2 anos. Ta no yehto nas. Ta inchigo waiwai como chau que sotau. Waiwai como chau to stimni huchaka. Mas eu vivi 49 anos com o Caraiuá. 49 timni huta kweshe. Karaiwa como yaku. E uma coisa que eu aprendi é que é tudo igual. Elo ta kwente kai ahnoloha. E tolermanas que to como. Tem problemas lá na cidade, Kichichiba kerto nai eu to imoho. não só em Oriximiná, na minha cidade também. Orishimina mak shihranas elo wa keto. Eu to humana wanas elo wa toha. Lá no Rio de Janeiro. Eu te chanelo ho. E tem problemas aqui entre os indígenas. Ta anarime kerto como maranas. Ta norma. Ta waiwai como cheuha.
E o problema não está no lugar, está nas pessoas. 다 오노라우 키스 그야서 다 에켄포 이시히라나 스키치치베 게토 como 그 야우 소샤나 스키치치베 게토. O que acontece é que quando eu me aborreço com ele, ou eu vou brigar com ele, ou eu vou embora e deixo ele para lá. 우키스 그야서 엔호토호 다 모소야크로 오르오나 타 아리마오나 키치치베 우키유야 그세타 하나 에로이모 쿠치스로마 그유야이. E os dois estão errados. Porque pela palavra de Deus nós devemos viver bem um com o outro, amando um ao outro. Se você pensar bem, aí eu preciso aplicar de maneira muito direta para que todos entendam. Como seria bom se tivesse apenas uma aldeia grande, uai uai, com todo mundo se amando. Isso ia ser uma maravilha. Mas hoje, só no Rio Mapuera aqui, tem acho que 18 ou 19 aldeias já. E se você for procurar o porquê que existem tantas aldeias, só vai ter uma resposta. Porque as pessoas têm tido desavenças umas com as outras e vão embora. É mentira? É mentira minha ou é verdade? É verdade. Isso porque a gente não tem lidado bem com as outras pessoas. Por isso que Paulo fala tanto aqui que a gente deve procurar amar as pessoas e lidar bem com as pessoas por causa de Cristo e não por causa da pessoa. Por causa de Jesus. Jesus Cristo Nesse texto que nós vemos hoje, ele nos dá uma dica de o porquê que a gente não tem tido sucesso. Ele diz aqui que a nossa luta, no versículo 12. Pode ler o versículo 12 de novo. O que o texto diz é que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os poderes, os demônios, os poderes do maligno que estão contra nós nas regiões celestiais. Então, quando nós estamos vendo tantas desavenças entre pessoas, e as pessoas se separam, vivem fora uma das outras, seja no casamento ou seja entre aldeias,
tá mi armana se tishila que to como tá eloihu foyero tá que chetak faz momento che anarima o kivich como anarime kishitao kivich como hoko anarime kishitao so etishila kishitao so eloihu kirma chetak fayache chetak sun kishewu kisisha. Significa que você está lutando contra o inimigo errado. Tá, artigacho awa faliakro yauro itarimana maselo aweshitao ha. O seu inimigo não é a pessoa. O seu inimigo é Satanás, que não quer que você tenha um relacionamento bom com essa pessoa. To yakrumak mitarimes amoloriha ta awa farmenas awa farfunmuk to ta awa farmishanas Satanás kichito. Quando um marido se separa da mulher, ele está fazendo errado porque o seu inimigo não é a esposa. O seu inimigo é Satanás, que quer separar os dois. Anarimona to ni ta sufunke ita sufunkache ta tivichi anme itarimana wana sunoro kichito yan mishamat ko ni tarimes ta karife Satanás certo yakroha. Quando você se aborrece com a liderança da aldeia e resolve mudar e fazer uma outra aldeia, ou mudar para outra aldeia, significa que você está lutando contra o inimigo errado. Ele não é seu inimigo é Satanás, que quer fazer com que você não tenha um bom relacionamento ali. Anarimona kaya itomo hukomuruona ta chewuru sheromana mai kaya itomo yakro noro yakro aweturun mikrofo yerotak ta awetak fashena mai ahsun kashimana mai awa falfun mikro kaya itomo kai fisha kichito yeto hoyanme mak erowa mas awa falshata mikro noroha. Se você tem um vizinho, ou uma colega, um coleguinha, falando aí para os adolescentes, né, para os jovens, ou até mesmo para os casados, se você tem um vizinho e vocês estão tendo desavenças e você quer simplesmente se separar, não falo mais com essa família, não falo mais com essa pessoa, você está fazendo errado, porque seu inimigo é Satanás, que quer eliminar o seu relacionamento. Amshigru como yakro ta amatuano como yakro amatuosono nato ishe awehto como funtak ta awetak fashisu tamat awesayir como yan memak ta erowa aweshirke nishamro mukro awafalfun como romak walarma galhisha kichichbe kichichito yehto yan memak erowa awetak fashisu mashe. Enquanto nós estivermos lutando contra o inimigo errado, nós sempre estaremos perdendo a batalha. Ta erowa wafar como ta fun yakro kitarimache so kuyaso ta anato cheso metakwa chitarimash bumeta sheha. Quando, por exemplo, alguém decide formar uma outra aldeia por algum problema com a liderança daquela e é formada outra aldeia, os dois perderam. Tá. Anarimauna toto. Cheuton chi shinai. Cheuton takna nilha. Tá. Etushila chehto yanmeha. Tá. Ono wala ikuma wanatta. Kichichbisha asa kurmatta ko kichichbena sheha. Norowa erowa ehto yanme. E Satanás ganhou. Elo inhele. Ono kitake. Chotut ki ganha gacha. Iyo hosh. Teve sucesso. Foi o ganhador. Sim. Vitória. É. Foi vitorioso. Ono kitake karifiche samshatke. Karifiche somenaiha erowa ehto yanme. Satanas takwa. Ficou bem entendido agora? Tá. Então, nessa luta, o único vencedor foi Satanás. Elo kitake elowa itarimachu yanme. Che unitanas karifiche somagicha Satanas takka. Porque Deus quer a nossa união. Ono wana kishishinas kan. Che unyanme kishishinas. Satanás quer a nossa divisão. Satanas liha kakwashesunas. E se eu brigo com ele, eu me divido quem ganhou, Mosoyakro oyetarimachi ono kitaka yohonisha. Satanás ganhou. Satanas mukro elo amna yohonisha gicha. E isso acontece porque ao invés de eu lutar contra Satanás, eu luto contra o meu irmão. Isso está errado. Ta elowa oyeshitao. Ta oyetarimachi yanme. Oya toyakro oyetarimachi yanme mak. Elo mukro anato oyehtoha. É isso que Paulo está dizendo aqui. Elo yuhokowa Paulo kristamuka sotan. Eu dei alguns exemplos para que vocês consigam entender de problemas reais que os indígenas vivem e têm vivido nesses últimos anos. Ta wekatmoku yaso. Ta enhotohumane wir. Ta elowa nashe. Ta melhonohun kom inchukom ha. On tochim nihuha.
Então, como fazer para consertar isso? Chiwa tak elo takiriwa metta. O texto começa falando exatamente disso. Kankaritan que se elo hokoha. O versículo 10 diz: fortaleçam-se no Senhor. 10 yau que se tá. On hokota ku que se auya soya dokum. Que se ito. Kumta hotar kumtan ha. Wahramak tak ku que se auya so. Kari felorosha echaku. Kari fe korin como yeto kirma. Kari tishamu korin como. Que se ito. Fortaleçam-se no poder do Senhor. Kari fe echaku. E kari tochoko kari fisha korin como yeto hoyanme. Vou dar um exemplo disso. When hase en hotoho auya soha. Se eu tenho uma desavença com o meu irmão por causa de alguma opinião, entre eu e ele, eu vou achar que a minha opinião é a certa, mas ele vai achar que a opinião dele é a certa. Tá, en hotoho o que se. Ana imauna amna nyetisha tumno que tumta hotari foyero. Tumi tunori foyero. Tá. Moço, isso não tá nas tá número. Tá, tunori yauro chishinas. Eu vou chamar hawas ou hara, tunori yauro. Não é assim que acontece sempre? Eu vou shirakati mahona natu. Tachi. Mas o que eu devo fazer? Chiwata kuira eu vou esto. Quando há alguma desavença entre nós devemos nos apegar no poder do Senhor. Então nós devemos buscar no Senhor a autoridade. Eu kitak, chiwata shwalena eu vou kishitauso. Onwara. Amna eu vou esto chitak facho nutuno ya eu que carifisha forin como ye. Todo natak amna nyenhase. Então não interessa para mim a minha opinião e não interessa para ele a opinião dele. O que nos interessa é o que Deus disse sobre isso. Kiriwanye masonu tunori shihlaromak nasi. Kiriwanye onu tunori shihlaromak nasi. I tolyarma kiriwanye amnanu tunori shihlaromak nasi. Ta amna yese tunoto nasi. Karifisha kanye tawo. Fonama takha. A única verdade absoluta vem do Senhor, o poder é dele, a autoridade é dele. Noromak nasi kenuini komome. Noro yustuno nimukro noro. Ta karifisha tofo noro yaumak nasi. Então nós devemos nos fortalecer no poder e na autoridade do Senhor sobre nós. Elo kitak karifisha shforenasi. Elo foyin como fona tofo yanme. Karifisha kanye tofo yanme. Ta noro fonama. Então esse é o primeiro passo. Reconhecer que o Senhor, o nosso Deus, tem domínio sobre nossa vida. Nós fomos comprados, lembra? E se o nosso inimigo não é a outra pessoa, é Satanás, é contra Satanás que nós lutamos no poder do Senhor. Todo yakro, itarimarawa tashi. Tá. Kichiji to ikatu yakro shamakko achitarimishe. Karifeche som como yakro. Tá. Erowa watashi. Nós precisamos aprender a olhar o nosso irmão ou a outra pessoa como alguém que precisa de Cristo, assim como eu preciso de Cristo. Tá. Erokitaku. Tá, onokina. Kanshe Kristushe che somchen forenas. Erowas o Kristushe. Tá, Cristo fonaroma o yeshishewas. Ou o yanorome. Enquanto o plano de Deus é unir todos os crentes como uma só família, o plano de Satanás é dividir tudo. Tá. Erowakishitauso. Che unyanme sahtunoso metashe kanshi krumeliha. Tá. Itore. Satanás liha. Kakfayashisoromaku. Erowakishitauso. Então cabe a cada um de nós identificar que se há problemas em nossos relacionamentos, é porque Satanás está querendo dividir o povo de Deus. Yadokomo. Tá, erotistuno forenas. Onwaranas Satanás. Tá, kanshi kruven como yakfashormanas Satanás.
E nós devemos lutar contra Satanás e não contra as pessoas. Ero kita ki noro yakro satana sekro chitari meshi. Ta to como yakro itari mara watashi. E talvez você se sinta muito fraco, mas Deus é forte. Anarimo mesertu no yashi karifen tomero maku. Kanriha karitro mukro. Ele já venceu o Satanás. Norotu satana sihonye she. E no poder de Deus nós também vencemos. Karifisha kanye to yanme ku yamman hatak karifeta shehara. Deus já nos deu vitória contra Satanás. Ta karifeke to numyekan ku yaso satana sihono me ke to como. Se você verificar no finalzinho do versículo 12, Enchokoshe ta inatul meromak do siao. você vai ver que a nossa luta é contra os poderes, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vejam aí. Ta itokese do siao. Kam shukrem como yakro. Itari marawata she. Worokyam yakushamat ko chitari meshi. Kayari tomo como mukyam yukurumu to como. Rofono como yawalfarieni como mukyam. Kahya no marha mukyam worokyam. Chichi toroma kicha. Noroihu yak como yakro. Chitari mashibu kuyam. Então essa batalha ela é feita onde? Nas regiões To kitari machomukro eroha. To kitari machomukro kete auyasa. Cheio som chitanham. de acordo com o texto, essa batalha é travada nas regiões celestiais, não é isso que diz o texto? Kahyaw kitari machokom hokoro mahwakessa. Ronem chimeuliso. Vocês viram isso no texto? Leram no texto isso? Menchou, akaitan como. Correto? Agora, peguem o capítulo 1 de Efésios. Tá, oloto ahlun kachoko. Capítulo 1, Efésios ya urma. Versículo 3. Efésios Caritan 1, 3. Lembra que no capítulo 1, Paulo está falando o que Jesus fez por nós. Irtino choko. Paulo kese. Tá, erofoko onuara. Então, Kufunun keso, kese. Por nós, kachaha. Kufunun keso. leiam o versículo 3. Tá, tamo daria chere. Tá. Kanya kito hokomo fukotan. Gamta homase. Iriwani shamayham afa. Ukes kanya. Korin como Jesus Cristo yumukan. Onaro noroyehto homaramukan. Norosha, wakret kenyeso. Kahya unoke. Mian como kermokre. Hikate como wakritisha munamiani kuyaso. Erowa wakret kenyeso. Cristo yakronorome kishurkeso. Agora nós vamos de novo entender bem. Onde é a batalha que está lá no capítulo 6? Capítulo 6. To. Kitarima chumukro. Capítulo 6. Nikat boha. A batalha que nós travamos contra o maligno é nas regiões celestiais. Isso aí. Viram aqui? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá. Kahyaw kitarima chukomu foko numta hota. Kichichi to como yeka tu yakro. Worokyam como yakro kitarima chukomu foko. Tá, oro tutaku. Totak chitarimetu. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tá, ito desu kara wata hotar waka uranai ha. Kanya kito como fokotan kumta hawasu. Kiriwani shamai ha mahawukes kanya. Korin como Jesus Cristo yumukan. Unaro no yehto marhamukan. Norosha kwaklet kinyeso kahyaw nokke mian como kermokre. Kekatu como waklet chishamun miani kuyasa. Nas regiões Kahyaw no como celestiais. Kahyaw no como kehto como. Em Cristo Jesus. Cristo yakro kishitauso. E Cristo yakro kishitauso. Então, o que Paulo está falando é que a nossa luta não é neste mundo contra pessoas. Tá, Paulo kese. Tá, tanro fokitarimacho como fun foco. Portanto, eu não posso lutar com as minhas armas contra as pessoas. Tá, anuara na chenchetu. Kete. Tá, oyuhure ke kitarimesu. Oye miau no ke kachola na chenchetu.
A nossa luta é contra Satanás e os seus poderes nas regiões celestiais. Ta kita macho como manase. Satanas yakro. Ekat beche som como yakro. Kahayau ha. Mas no capítulo 1 de Efésios, Capítulo 1, Efésios, Nikat Miasara. Paulo diz que Jesus nos abençoou com todas as bênçãos nessas regiões celestiais. Ta, Paulo kese. Ta, Jesus mak kwakret kenyeso. Ta, Kahayau kerto como foco chamar. Ta, kwakret chocomo manumiani kuyaso kahayau kerto como. A palavra bênção significa, em outras palavras, presentes. Ta, onora kacho mukro. Ta, kwakret chocomo kacho. Kwakret cho. Ta, efetum yasu hoko. Significa que Deus, Jesus Cristo, já deixou muitos presentes para nós nas regiões celestiais, onde tem uma batalha com Satanás. Ta, Jesus te niranye kwakret chocomo. Kahayau kwakret chocomo. Ta, Satanas yakro kita imacho como to. Ito na kwakret chocomo. É como se ele já tivesse deixado lá todas as armas para que a gente lute contra Satanás lá. Onora kacho a chenche sero hare. Ta, kahayau nirikan ham kuhri como. Satanas yakro kita imacho como kacho wara. Yesenche sari. Por isso que Paulo diz no capítulo 6 que nós devemos nos fortalecer no poder de Deus. Ero kita kankaritan kese. Kari feches forenas. Kari fecha kanye toho. Kemak. No versículo 11 do capítulo 6, O versículo 11, capítulo 6, ele diz que nós devemos ter ou colocar toda a armadura de Deus. Kan kalitan kese. Elo ibu foko. Akulun como menchi choco. Kese. Armadura. A gente não vai conseguir visualizar muito bem agora, porque o que Paulo está falando é sobre a armadura de um soldado romano, que a gente não tem conhecimento agora de como é. Então eu vou dar um outro exemplo. Ta akulun como amru choco kese. Ta fahsha. Ta romano fono como. Chitari macho como ni yatkenye. Elo wa ishirata she orotoha. Kese. Ta kitari macho como fokoha. Mas, trazendo para algo mais recente, vocês viram há pouco tempo o helicóptero da Força Aérea baixando aqui, deixando alguns soldados na época das eleições, lembram? Yertuna choco. Ta kokonyoranye kaya aritamo ikanto foi mau. Ta elo imau. Ta helicóptero mokianye ona. On eutona. Elo imau taku. Ta ona nunomiat kenye soldado como. Todos vocês devem ter visto. Normalmente kachi amiamro aweuru como que. E viram que o soldado, ele tinha uma roupa diferente da nossa? Menchina onwara ehtaho soldado ehtaho. Onone anarimena menyat kenye. Ele tinha um chapéu diferente, uma roupa mais grossa diferente, um sapato forte diferente do que a gente usa normalmente. Ta menyat kenye na onwara ehtaho nishamro soldado como. Shafikan como anarime. Onon como anarime, yehtar como anarime, ta anarime no machatkin nishamro. E ele tinha também uma arma grande que ele não deixava, o tempo todo estava com ele. Ta onwara maramenyat kenye. Noro tuhre ta yahsir. Kamu hololo ma chiri hilalo ma miashanye. Moshenye tuhre. Chemya ma niraniha. Ele estava a todo momento preparado para a batalha, não era isso? Eloi moshanye noro. Ta nós vamos falar mais sobre a armadura na próxima mensagem que eu fizer. Mas o que eu quero dizer agora é que Jesus já nos deu essa armadura. Jesus mak nunomianye. Jesus mak num yekuyaso. O que eu preciso que vocês entendam agora é que nossa luta não é contra as pessoas. Tá. Onorama kuikis auyaso. Kitari matovo como.
Toto como yakro, itari marawatashi. Quando nós lutamos contra as pessoas, só Satanás é que vence. Toto como yakro, ta kitari mitanso, ta Satanas maku. Iyo no mesumai. Então nós devemos entender que o nosso inimigo é Satanás, que quer que a gente caia, quer que a gente não faça a vontade de Deus. Tá. Wafar como Satanas. Onora que jisonas. Tá. Kanya kronone kerto como. Que dishera solomaknas. Nolori. Cada um de nós deve estar lutando sempre, vigilante, lutando contra as forças do maligno. Nolo cheu nisso. Kanshikru como. Tá. Kichichito yohonome eschoko. Que coloca na nossa mente o desejo de fazer o que é contrário à palavra de Deus. Eloque ishi awerto como yau ishira eschoko. Tá. Kan karita yau roroshamatko eschoko. Então, no poder de Deus, nós somos fortalecidos para vencer essa batalha. Essa batalha é diária, todo dia a gente tem essa batalha. Volto a dizer, não é contra as pessoas, é contra Satanás. Mas Jesus Cristo já nos deu as armas corretas para vencer. Jesus Cristo mak namyani kukurun como wacan como tá kichito yahono kerto como. Então nós devemos buscar fazer a vontade de Deus e não a nossa. Elokitak onora cheshforenas kuyam kanshikru como tá kanyan memak chini me cheshforenas kan melaso kuyam kanyan memak. E buscar conhecer na palavra de Deus qual é essa armadura que nós devemos estar sempre vestidos com ela. Kanam tahotare chen foleloronas tá kukurun como me tá eloyamrunhewala kertomeso. Então eu quero que vocês hoje, depois ou durante a semana, leiam o resto do capítulo 6. Tá. Tá yum tahotare choko inatuturu tá inatkachoko tá on semana. E eu não sei quando é que eu vou pregar de novo, mas a próxima mensagem a gente vai falar sobre essa armadura. Preciso que vocês entendam também que quando a gente fala das regiões celestiais, nós não estamos dizendo que é depois da nossa morte no céu, não é não. É agora. Nas regiões celestiais agora. É no Espírito que a gente vence. Tá. Amni wai huchimak amni kitai meskarriau. Cachorro número manas. Eu aqui estou como oro to kitari macho como carriau nome watashi oroto. Oroto wachitari meshi ekat como yakro. Jesus já nos deu tudo o que a gente precisa para vencer dia a dia a batalha contra Satanás. Louvado e adorado seja o nosso Senhor, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pelos méritos de Jesus Cristo. E nós podemos sim vencer dia a dia a batalha contra os poderes de Satanás. Vamos buscar a reconciliação com aquelas pessoas que nós temos afastado de nós. Tá. E lembre-se, quando duas pessoas se separam, seja qualquer motivo, o único vencedor é Satanás.
Ano kina cita rimas bumenai. Ana rimau asak. Cita kwacheromak. Ta ono kisha iyo hono como menheshia. Chamromak fun. Satanas mak iyo hoson. Porque Jesus nos agregou em uma família. Artigacho. Jesus mak kekiat kenyeso. Ta jeunyan me. A família de Deus. Kan shiklume. Nós somos agora filhos de Deus. Orota kuyam kan shiklukom. E o Paulo nos chama a vivermos como filhos. Paulo kese. Elowa chokoha. Ta kan shiklume choko. Para a glória de Deus, Pai. Kiriwanome kan toho.